Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, essa tarde aí teve algumas notícias aí importantes. O pai do jogador Allan Kardec falou a respeito aí da transferência dele pro Vasco e que não teria pedido um salário fora dos padrões aí pro Vasco. Vamos falar desse assunto. Bem, vamos falar do Carlos Palácio. Ele deu entrevista e explicou o porquê que ele chorou após o final do jogo ontem do empate contra o Grêmio. Tudo isso e muito mais agora pra vocês. Mas já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco, ficar sempre por dentro das novidades, notícias do nosso Vascão. Diariamente aqui tem vídeo novo aqui no nosso canal. Se inscreve aí pra ajudar a gente a chegar a 170 mil inscritos. Ontem, após a partida contra o Grêmio, o chileno Carlos Palácio saiu de campo chorando, né, cara? Ele explicou aí melhor o porquê que acabou chorando ao término do jogo, né? O jogador disse que ficou triste pelo que aconteceu no final do jogo e que eram 3 pontos importantes para o Vasco, né? O jogador que acabou tendo uma grande chance no final do jogo acabou chutando no travessão e, devido a isso, o jogador não conseguiu conter as lágrimas ao término do jogo, né? O jogador também disse que vem trabalhando bastante há muito tempo para fazer um gol e acabou errando e ficou bastante emocionado. Por isso, os companheiros dele vieram consolar o atleta, né? O jogador é muito jovem, né? Vale lembrar que o Carlos Palácio tem apenas 21 anos, é um jogador muito jovem, tem uma grande carreira pela frente e logo logo vai sair naturalmente esse gol dele, esse primeiro gol dele com a camisa do Vasco. Se até o Raniel fez gol com a camisa do Vasco, amigo, por que o Palácio não vai fazer, né? Só ele manter a calma, ficar tranquilo, que logo logo vai sair esse gol aí dele, com o primeiro gol dele aqui no futebol brasileiro, o primeiro também com a camisa do Vascão. O Vasco que empatou com o Grêmio segue aí dentro do G4, mas caiu uma posição, está hoje na 3ª colocação com 18 pontos, acabou sendo ultrapassado pelo Sport, que tem uma vitória a mais, apesar de ter os mesmos 18 pontos. O Vasco não conseguiu aí ultrapassar o Sport devido a esse quesito, né? Precisa começar a vencer seus jogos. Mesmo estando invicto, o Vasco tem muitos empates, né? O Vasco é um dos times que mais empatam aí na competição e precisa começar a vencer os jogos, principalmente em São Januário. O Vasco ainda pode ser ultrapassado nessa rodada. O Bahia ainda vai entrar em campo. Caso vença o seu adversário, ultrapassará o Vasco e o Vasco ficará na 4ª colocação. A gente falou mais cedo, o Vasco que vai enfrentar o Náutico aí na terça-feira, né? Não vai ter aí 2 jogadores importantes. O próprio Carlos Palácio, que tomou o 3º cartão amarelo, está fora aí da partida contra o Náutico fora de casa, lá nos Aflitos. E também o zagueiro Juan Quinteiro, que também tomou o 3º cartão amarelo e será desfalque. O Vasco vai promover a estreia de um dos últimos reforços contratados, né? O zagueiro Danilo Boza, que veio contratado junto ao Juventude e ainda sequer fez a sua estreia como jogador do Vasco. O jogador com passagens pelo Atlético Paranaense, Santos e Juventude vai ter aí a grande oportunidade de ser titular nessa partida importantíssima para o Vasco. Como o Vasco não conseguiu vencer o seu jogo em São Januário, vai ter que buscar esses 3 pontos fora de casa. A situação do Náutico é bem complicada dentro da Série B, está na zona do rebaixamento com 9 pontos apenas, mas ainda joga nessa rodada e pode até mesmo sair lá da degola, né? O Vasco tem que ficar de olho nesse jogo, o Zé Ricardo trabalhar bastante a equipe durante esse final de semana, porque como o jogo é terça-feira, o Vasco deverá fazer treinamentos aí nesse final de semana e a gente espera que consiga vencer o Náutico, né? Um jogo importantíssimo, já que na próxima semana, no domingo, dia 12, o Vasco vai enfrentar o Cruzeiro em São Januário, o líder da competição, e vai ter uma pedreiraça pela frente, né? Tem que conseguir vencer também esse jogo por jogar em São Januário. Como eu falei também mais cedo, o segundo turno do Vasco vai ser bem puxado. Todos esses grandes jogos, o Vasco vai jogar fora de casa. Joga contra o Bahia fora de casa, joga contra o Grêmio fora de casa, joga contra o Cruzeiro também fora de casa e fecha aí também contra o Sport fora de casa, né? Todos os 4 grandes concorrentes do Vasco aí por uma vaga à elite do futebol. O Vasco vai visitar esses times no segundo turno e por isso é importantíssimo o Vasco vencer esses jogos, jogando agora nesse primeiro turno e fazer valer o fator São Januário para conseguir vencer esses jogos. Até o momento o Vasco venceu o Bahia e empatou com o Grêmio. Ainda resta um Cruzeiro e o Sport que o Vasco vai enfrentar em São Januário. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa fase atual do Vasco, se você acredita numa boa vitória contra o Náutico na próxima terça-feira.
Bom, pessoal, o Vasco aí que segue de olho no mercado sul-americano e também, quem sabe, pode ter a oportunidade de contratar jogadores que já passaram pelo clube, e entre eles está o Allan Kardec, né? A gente vem falando diariamente aqui da situação desse jogador e, de acordo com o site vascaíno.net, que entrou em contato com o pai do atleta, o pai do jogador confirmou que não pediu R$1 milhão de salário para o Vasco. E como eu disse, ele garantiu que não procede essa informação aí de que ele teria pedido R$1 milhão por mês aí de salários ao Vasco. Garantiu que o jogador não tem intenção de pedir esses salários aí para negociar o seu retorno ao Vasco. O que pode emperrar essa situação aí na possível volta do Allan Kardec é que a 777 Partners tem o interesse de contratar jogadores jovens no mercado, né? Segundo as informações do próprio vascaíno.net, a empresa norte-americana procura aí jogadores sul-americanos com a baixa idade para vir reforçar a equipe do Vasco, né? Eu já dei a minha opinião diversas vezes aqui nos nossos vídeos sobre esse assunto. Não me agrada a contratação somente de jogadores jovens. Não quero ver o Vasco se tornar um Red Bull Bragantino, um time que não tem experiência e que quando foi jogar Libertadores virou saco de pancadas e ficou em último lugar no seu grupo, né? Não quero que o Vasco se torne um Red Bull Bragantino. O melhor modelo de gestão para o Vasco hoje é se espelhar talvez no Palmeiras, que é a grande referência aqui no futebol brasileiro, porque conseguiu se reequilibrar com a grande patrocinadora, né, que é a Crefisa, mas não teve essa filosofia de contratar somente jogadores jovens. Fez uma mescla com jogadores que estavam sendo revelados pelo clube e com jogadores contratados, e por isso vem empilhando esse caminhão de títulos, né? O Palmeiras ganhou 2 Libertadores seguidas, né? Esse é um dos grandes sonhos do torcedor vascaíno. Mas, na minha opinião, somente com jogadores jovens o Vasco não vai conseguir ser campeão da Libertadores, e bem longe disso. Vai lutar aí por coisa média dentro da Série A, lutar aí por Sul-Americana e por aí vai. Na minha opinião, não é válido essa filosofia. Eu acho que o contrato do Vasco com a 777 Partners tem que exigir o Vasco ter jogadores experientes mesclados com jogadores jovens. Mas para aqueles que defendem totalmente a possibilidade de virem somente jogadores jovens, e começam a vir com aquela ladainha de sempre. Ah, mas você prefere ver o Vasco desse jeito do que ter jogador novo? Claro que não, né, velho? O Vasco está afundado, mas o que eu quero ver, e a grande maioria dos vascaínos querem, é ver um Vasco forte, um Vasco protagonista, e não somente um Vasco coadjuvante na Série A do Campeonato Brasileiro, que eu tenho certeza absoluta que somente jogadores jovens de 20, 21 anos, 22 anos não vão ser capazes de dar títulos ao Vasco. Deixe aí nos comentários o que você acha dessa possível filosofia da 777 Partners, somente contratar jogadores jovens, e se você contrataria o Allan Kardec. Na minha opinião, ele é o centroavante que a gente precisa para voltar para a primeira divisão, o centroavante ali, o camisa 9 que o Vasco precisa, porque não dá mais para contar com o Raniel e o Getúlio. São 2 jogadores fraquíssimos que não merecem estar vestindo a camisa do Vasco. O Vasco ainda tem no seu elenco o Zé Santos, que pode ser, quem sabe, aproveitado ainda nos próximos jogos. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Muito obrigado por ter assistido até o final. Ótimo final de semana a todos vocês. Forte abraço. Tamo junto, é nóis.